dar início agora ao nosso terceiro e último episódio. Espero que vocês estejam curtindo até aqui como eu, acompanhar essa trajetória, não é? E agora a gente vai falar dos reflexos no pós-guerra. Então, com a reconstrução da Europa, com a evolução, né, dos Estados Unidos enquanto grande potência mundial, a gente vai ver o modernismo crescendo muito no pós-guerra, tá? Em 45, a gente tem o primeiro Congresso Brasileiro de Arquitetos. Em 47, a criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Mackenzie. Em 48, da USP. Então, já temos aí duas grandes faculdades sendo criadas independentes, tá? Com o curso de Arquitetura e Urbanismo. Em 52, o Congresso Internacional de Artistas, que a gente vai ver uma movimentação de Lúcio Costa e Le Corbusier também. Em 56, o início da construção de Brasília. Em 59, o Congresso Internacional dos Críticos de Arte. Quantos congressos, né? São importantíssimos, como eu falei, numa época que a gente não tem internet, não tem essa comunicação tão fácil, né? Esses congressos são a grande oportunidade de encontrar pessoas, trocar ideias, fazer valer as minhas ideias, até trazer novos projetos, ver outras possibilidades, são importantíssimos, né? E em 60, a fundação de Brasília, né? A gente vai falar também um pouquinho dos reflexos nas revistas internacionais ao final, tá? Dos reflexos da arquitetura modernista brasileira. Então, pós-guerra, eu tenho a reconstrução dos territórios atrasados, do mesmo jeito que ganhou destaque no pós-Primeira Guerra, um pouco do ecletismo, agora, na Segunda Guerra, ganha destaque o modernismo, tá? Mas o modernismo pensado de uma maneira um pouco mais cívica, mais humana, entre aspas. Então, a arte é tida aqui como um elemento sentimental, que poderia trazer emoção em meio ao sofrimento e trazer também pertencimento. Então, a arte como uma linguagem vernacular, como uma linguagem nacionalista, tá? E ela vai passar a ser mais utilizada aqui dentro da arquitetura modernista. Juntas, arquitetura e arte poderiam, então, conferir um significado estético para além da técnica. Então, a gente vê aqui, como exemplo, Oi? Como exemplo, eu trouxe o Museu de Arte Moderna, que é uma união perfeita de arte e modernidade, não é, afinal? E muito interessante a gente pensar, estamos aqui em 47, então são 25 anos após a Semana de Arte Moderna, e aí eu vou falar como historiadora, apenas 25 anos após, nós já temos um Museu de Arte Moderna, né? Isso para a história é muito pouco, às vezes a gente precisa ter uma distância histórica muito grande para a gente validar um movimento, né, uma linguagem estética, e aqui a gente só tem 25 anos de distância entre a Semana de Arte Moderna e a criação de um museu específico, voltado somente para essa arte moderna. E, claro, construído em patamares arquitetônicos modernos, certo? Então, no pós-guerra, percebe-se que o supérfluo também atendia às necessidades do homem, necessidades subjetivas que ele precisava ter atendidas, né? Então, eu tenho aquela questão da funcionalidade, sim, é um homem que trabalha mais, sim, é um homem que vai para o escritório, sim, é um homem que precisa correr atrás, né, a tal da burguesia, é um homem que precisa produzir, fazer, criar sua família, etc., ir de carro, voltar, enfim, uma série de necessidades, mas também é um ser humano. E essas necessidades subjetivas precisam ser atendidas, o pós-guerra percebe isso. Então é aqui que a gente vê a síntese das artes ganhando mais força, certo? Por exemplo, vou trazer um exemplo de uma arquitetura do Niemeyer, que apesar das linhas muito retas, a gente já tem aqui essas espécies de esse L, né, essa estrutura aqui da varanda mais quebrada, vamos dizer assim, não é algo tão encaixotado, tá? Essas venezianas, poderia dizer assim, também, que trazem uma certa leveza para a estrutura. Eu começo a utilizar cores também, então aqui eu tenho um azul, que quebra um pouquinho aquela cor do concreto, né? Enfim, alguns elementos que trazem um pouco mais de leveza e beleza, o jardim, claro, né, sem sombra de dúvida,
que está sempre conectada à arquitetura modernista brasileira, com elementos que trazem um pouco mais de beleza àquela arquitetura que até então foi pensada apenas como funcional. Embora aqui no Brasil não tenha sido bem assim, né, a gente viu isso, e vamos ver depois nas repercussões internacionais, como o Brasil é visto como aquele país que já trazia um pouco essa preocupação com a arte há mais tempo, desde o início do modernismo. Tá? Vão surgir aqui também outros conjuntos residenciais de luxo, né, no pós-guerra, como o Parque Guime, que é construído no jardim da casa de Eduardo Guime, o atual Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. É uma obra de 51. Não por acaso a minha apresentação traz aquelas treliçazinhas assim, né? A gente vai ver muito, né? Aqui tá em preto e branco, mas pensem isso aqui marrom, né? A gente vai ver muito nas construções modernas. Aqui em Belo Horizonte, eu falo de Belo Horizonte, né? Vocês já devem ter reparado. Também temos muito. Então, às vezes é um edifício todo em aço, ferro e vigas e vidros, e de repente no meio eu tenho essas treliças em barro, né, que é o mesmo material ali, às vezes do tijolo, ou são construídos até com tijolos, né, que trazem esse resgate da, do neocolonial, né, esse resgate da nossa tradição, vamos dizer assim, certo? Então esse é o conjunto residencial, que não foi todo construído, a projeção dele era maior, mas que está ali numa área em meio aos parques também, né, então mais uma vez essa ideia, né, de que o homem também precisa fruir em meio à natureza, ele também precisa dessa conexão, que agora vai estar muito mais forte na arquitetura modernista. O primeiro Congresso Brasileiro de Arquitetos acontece em 45 em São Paulo. A gente vai ter uma homenagem ao Frank Lloyd, então vejam como a ideia dele organicista também foi muito forte no Brasil, né? Eu gosto de dizer isso, porque tradicionalmente se diz que a arquitetura modernista brasileira é corbesiana, mas não só, né? Ela também é muito forte, traz muito presente esses ideais organicistas do Frank Lloyd. Então, esse congresso, então, é o nosso primeiro congresso, né, de arquitetos, homenageia o Frank Lloyd, que é uma, não sei se vocês estão lembrados, é uma exceção àquela arquitetura muito funcionalista de Bauhaus e de Corbusier, e homenageia também o Philip Golding, que foi um pintor e ilustrador responsável pela montagem da exposição Brasil Builds, que foi a última coisa que a gente viu no episódio 2. Tá? Este congresso vai abordar o tema da integração, da síntese das artes novamente, e o reflexo dele vão ser arquiteturas mais coloridas, mais artísticas, durante toda a década de 50. Um exemplo é o Teatro Cultura Artística, em que eu não tenho mais um mural restrito a uma parede, a uma parte, às vezes até uma parte interna do edifício, né? Mas eu tenho um mural aqui que compõe toda a fachada do edifício, é um mosaico de vidro de Di Cavalcanti. Tá? Tem acho que mais de 40 metros de extensão. Então, esse congresso trabalha muito essa questão da síntese das artes, e a gente vai ver isso logo já expresso na arquitetura. Ok? O Congresso Internacional de Artistas ocorre em 52, vai discutir novamente a síntese das artes, tá? Dessa união de forças entre arquitetura, escultura e pintura. É importante porque eu tenho lá duas figuras, Lúcio Costa e Le Corbusier, tá? E a partir de então, esse modelo cubista da arquitetura de Le Corbusier vai ser visto pelos brasileiros, no imaginário dos brasileiros, como a verdadeira arquitetura modernista. Tá? Então, os ideais um pouco mais orgânicos vão ficar ligados ao Frank Lloyd, e esse ideal mais cubista, mais a caixinha, né? Vamos lembrar lá da caixa d'água, essa caixotinha, né? Essa coisa bem retilínea, vai ficar ligado a Corbusier. A efetiva aceitação do modernismo pelos paulistas, então, finalmente, vemos aí no final da década de 40, e principalmente na década de 50, quando a gente começa a ter as bienais,
que vão ajudar a divulgar muito a arquitetura internacional, trazer nomes da arquitetura internacional para São Paulo. Um deles é o Max Bill, por exemplo, que vai criticar os excessos e formalismos supérfluos na arquitetura brasileira, especialmente em Niemeyer. Então, nós temos dois arquitetos com ideias opostas que vêm ao Brasil. Max Bill, que critica os excessos e formalismos supérfluos na arquitetura brasileira, especialmente os experimentos de Niemeyer, que não atenderiam às questões sociais. Então, os ideais curvos de Niemeyer muitas vezes vão ser criticados, mas assim, muitas vezes, na verdade, não, gente, é uma minoria que vai criticar Niemeyer por ele exagerar nas curvas, por exagerar na preocupação estética, vamos dizer assim. E não preocupar tanto com a questão social, com aquela arquitetura mais econômica e funcional. E, por outro lado, a gente vai ter, que é a maioria, pessoas que vão elogiar muito essa diferença de Niemeyer, né? Essa forma tão única de projetar dele. E, como o Dion, a gente vai ver mais para frente outros artigos dele, que vai apontar a arquitetura brasileira como uma alternativa a esse extremo racionalismo e funcionalismo europeu do entre guerras. Então, alguns criticam, outros elogiam, mas a maioria vai ver o Brasil com muito bons olhos. O Brasil vai ganhar muito espaço nas revistas internacionais, especialmente por essa união de arquitetura e urbanismo, e jardins, e painéis, enfim, por essa síntese das artes, que embora seja feita ao contrário, ela existe de uma maneira bem intensa. Tá? Agora, a burguesia industrial paulistana passa a aceitar o estilo modernista também em suas residências, e a Avenida Paulista vai ganhar novos ares, a gente vai ver vários edifícios modernos sendo levantados na Avenida Paulista, e já falamos, né, 47 é fundada a Faculdade de Arquitetura da Mackenzie, e em 48 a da USP, que, lógico, vai fazer avançar muito o modernismo em São Paulo nesse momento. Nós temos aqui uma arquitetura do edifício Japurá, que é a primeira vez que a Unité d'Habitation de Corbusier vai ganhar fôlego, tá? Então, essa ideia, aqui até um anúncio da época de uma revista, de apartamentos para industriários. Então, são apartamentos super funcionais, pequenos, que é realmente para chegar e dormir, descansar para trabalhar no dia seguinte. Então, nada assim que dê muito trabalho, nada muito desconexo, são apartamentos super práticos, tá? E esse edifício Japurá, então, vai ser a primeira vez que a gente vai ver essa unité d'habitation efetivamente na prática aqui no Brasil, tá? O edifício Copan, que é de Niemeyer, traz novamente as curvas dele. Como eu disse a vocês agora, esses grandes edifícios vão começar a existir cada vez mais, né, essa cidade verticalizada. Aqui, um dos edifícios novos da Paulista, né, é o Museu de Arte de São Paulo, projetado pela Lina Borbardi, em 57, que eu tenho ali o vão livre, né, e vários aspectos novos que ela traz, não só na projeção do museu, como também na expografia, né, com seus cavaletes de vidro e tudo mais. O edifício das Nações Unidas, também na Paulista, de 59. O edifício sul-americano do Rino Levi, de 61, que tem muita utilização do aço, do concreto e dos vidros também, novamente, dos 5 pontos de Corbusier. Em 59, um Congresso Internacional dos Críticos de Arte, o tema é a Cidade Nova, Síntese das Artes. Então, esse tema está muito em voga aí a partir da década de 40. A organização é do Mário Pedrosa e a direção de um grande crítico de arte italiano, muito conhecido por nós historiadores da arte, que é o Giulio Carlo Argan. Esse congresso vai passar por Brasília, então vamos lembrar, em 59, Brasília vai ser inaugurada em 60, né? Vai passar por Brasília um ano antes, vai passar por São Paulo, na Bienal, e vai passar no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Um dos participantes é o Lúcio Costa, e o Lúcio tinha uma ideia da síntese das artes um pouco mais voltada para a ideia original,
vamos dizer assim, do que o Niemeyer. Então, o Niemeyer, como eu disse, preferia construir primeiramente, depois ele ia encaixando as outras estruturas, dizendo assim, a grosso modo, né? O Lúcio Costa, não. Ele já tinha essa ideia de ir projetando junto aos artistas, que é a verdadeira síntese das artes, certo? E esse encontro, então, vai rever a predominância funcionalista da arquitetura moderna, trazendo dimensões mais artísticas e humanísticas, e o Mário Pedrosa propõe, então, que a gente pensasse Brasília como uma verdadeira obra de arte coletiva, né? Tanto o urbanismo, a arquitetura, as esculturas, tudo que estava ali era uma grande obra de arte, uma grande galeria de arte. Então, temos aqui a construção de Brasília, cidade-monumento, síntese das artes, né, que inicia com um ideal de progressismo, de conquista do centro-oeste, que não é novo, tá? Eu já tenho, até no século XIX, tivemos outras incursões, visitas ao local, essa ideia de mudar a capital do país, então isso já vinha desde o finalzinho do século XIX, tá? Desde 1892, quando a gente tem a primeira incursão, né, do Louis Cru, que é a missão Cru, que foi lá e marcou o quadrilátero Cru, que seria ali onde mais ou menos estava hoje Brasília. Em 48, a missão Paulo Coelho, que também vai demarcar o local, enfim, então, Brasília já vinha sendo pensada de uma maneira ou de outra há mais tempo, certo? É um projeto basicamente de JK, que entrega as obras a Niemeyer, que vai projetar quase todos os prédios que a gente tem em Brasília, e também a obra de Lúcio Costa, que é autor do projeto piloto, que é algo tão importante, quando ele traz a cidade, monumentalidade, visualidade prática, e traz um traço moderno também para o urbanismo. Tá? É um privilégio, vamos dizer assim, que ele tem, né, de poder projetar um espaço em branco, né, e trazer esses ideais, então, um espaço ainda sem nenhuma construção, né, poder trazer o ideal modernista para esse traço urbanístico também. Tá? Então, Brasília une monumentalidade, espaços maleáveis e funcionais, pintura, escultura, por isso é chamada da verdadeira cidade-monumento, síntese das artes. Em 56, nós temos o concurso nacional para o plano piloto, né? Então, Niemeyer abre este concurso, é a ideia dele, para ser selecionado um projeto urbanístico para a nova capital. Mais uma vez, ele já tinha projetado os edifícios, e ele só vai encaixando as outras situações na ideia inicial dele. E é selecionado, então, o projeto urbanístico de Lúcio Costa, e dentro das artes, a gente tem uma participação muito forte do Atos Bulcão, que vai trazer, então, os seus azulejos, que são quase, na verdade, não desmerecendo o Atos de forma alguma, mas pela pressa em que a coisa foi feita, foi quase, tornou-se quase um elemento decorativo, né? Os painéis dele eram praticamente industrializados em sequência, seriados, né? Ele tinha pouquíssimo tempo, porque a arquitetura já estava pronta, aí que ele era chamado para projetar os murais. Então, é essa ideia, né, estou aqui me repetindo, do Niemeyer, né, de trazer a arte posteriormente. Né? Então, esse aqui é o plano piloto, em que a gente tem o eixo monumental, certo? Segundo Lúcio Costa, vou ler aqui palavras dele. Brasília nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse. Dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Palavras de Lúcio Costa, fecha aspas. Então, eu tenho essa escala, esse eixo monumental, que traria a Praça dos Três Poderes, a Esplanada dos Ministérios, enfim, os principais edifícios públicos, e o eixo cotidiano, ou residencial, que são essas quadras, né, que idealmente deveriam, cada quadra, compor tudo que fosse necessário para aquela população que estivesse ali viver, né, a gente sabe bem que isso hoje não funciona tanto, né, aliás, essa ideia da praticidade do modernismo, né, de às vezes dentro de um edifício, de um só espaço, eu ter um lugar para morar, escritório, consultório,
A escola do meu filho, a padaria, o supermercado, tudo ali no mesmo lugar, isso não funciona bem hoje, né. Mas a ideia do modernismo era isso, compactar, vamos dizer assim. Então esse é o plano piloto de Lúcio Costa que vence o concurso aberto por Niemeyer. Brasília é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade desde 87. Aqui a gente tem a famosa Catedral de Brasília, também projetada por Oscar Niemeyer. A Praça dos Três Poderes, aqui ainda em meados dos anos 60, né, já aqui bem desabitado ainda. A Esplanada dos Ministérios, com a Praça dos Três Poderes ao fundo, já uma foto mais atual, de 2011. Então esse é o chamado eixo monumental. A Igreja Nossa Senhora de Fátima, também de Niemeyer, é uma igreja um pouco menorzinha, mas que vai ter um elemento muito importante, que são os famosos painéis do Atos Vulcão. Então, mais uma vez, vocês veem que são painéis muito sequenciados, né? Então é quase uma produção, eu vejo assim, né, mais industrial do que artística, né, porque ele repete muito os elementos, né, mas isso não é uma crítica a ele, né, ele não tinha tempo, né, acabava uma igreja aqui, ia fazer um ministério ali, acabava, era muita coisa para fazer em pouco tempo, né, então ele acaba criando esses azulejos seriados, tá, coisa que, por exemplo, Portinari a gente não vê tanto, certo? Aqui, mais uma vez, um painel dele com esses azulejos todos iguais, certo? Fica no Brasília Palace Hotel. Vamos voltar, então, a Belo Horizonte, já falamos de Brasília, que na década de 50 vai ganhar uma nova conformação, um novo impulso modernista. Então, nós temos um espaço muito tradicional aqui em Belo Horizonte, que é a Praça da Liberdade. Foi o primeiro espaço urbano a ser projetado e construído em Belo Horizonte para a mudança da capital, no final do século XIX. Então, era um espaço muito tradicional, já existente, e não só, muito característico, né? Quando a gente fala em Belo Horizonte, tudo bem que hoje a gente também lembra da Pampulha, mas na década de 50, lembrava-se apenas ali da Praça da Liberdade, enquanto espaço característico, certo? Típico de BH. E na década de 50, Niemeyer, então, entra com um novo projeto que vai alterar esse espaço tão consolidado, que é o edifício Niemeyer, né, que a gente conhece hoje também. E depois viriam mais 6 edifícios modernos, tá? Em meio àquelas linguagens ecléticas, né, como a gente viu o Palácio da Liberdade bem no comecinho do primeiro episódio. Então, depois, mais 6 edifícios modernos, depois do edifício Niemeyer, que é a Biblioteca Pública de 54, também projetado por Oscar Niemeyer, o edifício MAP de 58, vamos ver todos esses agora em sequência, certo? Então, o edifício Niemeyer, em que Oscar Niemeyer vai projetar um prédio residencial num terreno triangular, então ele cria essa arquitetura um pouco diferenciada, não só por ela estar ondulada, mas é muito difícil projetar em terrenos triangulares, né? Então ele cria artifícios ali para virar esse edifício um pouco, para ele caber nesse terreno, né? E dizem alguns, é um edifício de 12 andares, ficava ali o Palacete do Labella, fica bem ao lado da Secretaria de Segurança Pública, e dizem alguns que esses cortes horizontais que ele faz na fachada é para quebrar um pouquinho a verticalidade e o edifício não ficar tão díspare, né, do resto da praça. Alguns consideram, então, essas intervenções modernistas uma intervenção de mau gosto, um espaço já consolidado, outros elogiam, né, trazem principalmente esse edifício de Niemeyer como este moderno que não rompeu tanto assim com a estética visual da praça, né? Enfim, há os que criticam, os que elogiam, como sempre, mas essa riqueza volumétrica de Niemeyer realmente faz com que o edifício não destoie tanto do restante da praça. Tá? Mas nós temos outros edifícios modernistas ali, como a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, que fica um pouco mais ao canto, que é de 54, de Niemeyer também, que ele também traz as curvas,
O edifício MAP, que é residencial também, já um pouco mais retilíneo, vamos dizer assim, né, naquele ideal de Le Corbusier, mas traz um pouquinho de cores também, para jogar ali com o aspecto artístico da praça, é de 58, do Silvio de Vasconcelos, o projeto. O prédio do Ipseng, que é de 59, do Rafael Hardy Filho, que hoje é a escola de design, né, da UEM, em que eu tenho essa mescla do vidro com o aço, né, e é um edifício que também está um pouco ao lado do MAP, né, então atravessa ali a João Pinheiro, ele está de frente para a praça, e também quebra muito aquela estética eclética, neoclássica, que é tão característica ali. É de 59, né, e traz também muito vidro, né, aquela ideia novamente, conexão do espaço interno com o espaço externo. O anexo da Secretaria de Educação, que é um projeto do Galileu Reis, também está bem ali no meio dos edifícios, né, a gente vê aqui um pedaço de um dos edifícios ecléticos. O edifício Campos Elísio, que fica ao lado do MAP, mas é posterior, de 62. Então, há toda essa revolução modernista na Praça da Liberdade durante as décadas de 50 e 60. E para finalizar essa análise arquitetônica da modernidade brasileira, o Palácio dos Despachos, que é onde está hoje a Casa Fiat de Cultura, é de 67, foi construído como um anexo, né, uma espécie de anexo ao Palácio da Liberdade, para abrigar ali questões burocráticas, outras que não estavam cabendo mesmo no palácio, e hoje abriga a Casa Fiat de Cultura. A gente vê novamente essas espécies de persianas, não é, que são típicas do modernismo, e a caixinha d'água, né, e apesar de não trazer mais os pilotis, foi um espaço fechado aí embaixo, mas eu tenho aqui essa volta um pouco, me lembra talvez um pouquinho o prédio até do MES, né, por essas persianas que ele traz, espécies de persianas, né, de metal. Bom, agora a gente vai falar um pouco, para finalizar o nosso encontro, sobre as repercussões internacionais de tudo isso que vimos até aqui. Né? Então, temos essa arquitetura modernista brasileira, que é feita um pouco com base no organicismo de Frank Lloyd, um pouco com base no funcionalismo de Corbusier, dependendo, claro, da função, das possibilidades daquela arquitetura. Então, tem lá uma mescla do estilo internacional, os 5 pontos de Corbusier, mas também um pouco da síntese das artes, uma arquitetura muito única e que vai ser enxergada, vai ser valorizada pelas revistas internacionais, tá certo? Então vamos ver aqui, por exemplo, a Architecture d'aujourd'hui, que é uma revista francesa, que em 46 vai lançar um artigo em que Pierre Gauguin vai comentar sobre a Igreja da Pampulha. Ele vai dizer que é uma arquitetura surpreendente e vai valorizar, como eu disse, aos que amam, aos que odeiam, né? Mas vai valorizar o Pierre, no caso, essas curvas de Niemeyer. Sempre o Niemeyer é apontado como uma oposição ao excesso de rigidez de Corbusier, ou, né, do excesso de funcionalidade do entreguerras. Tá? Em 52, um artigo de André Bloch, que ressalta a contribuição do Brasil, vejam só, para a evolução da arquitetura contemporânea. Né? Então, ele vai dizer como a criação arquitetônica brasileira é única, e vai valorizar muito isso. Em 52, o Giedion, falei que íamos falar novamente dele, vai destacar o alto nível dessa arquitetura brasileira, as características únicas, proporcionadas pelos painéis, pelos azulejos, que eram tipicamente brasileiros, e cita o conjunto Pedregulho. O conjunto Pedregulho é um dos motivos do Alfonso Reyes ser tão citado nas revistas internacionais, né? Vai ser um projeto muito, muito, muito discutido, vai ganhar repercussões enormes, tá? Em quase todas as revistas que vamos ver aqui, ele foi citado.
É um projeto de 46 que reunia, aqui em cima a gente vê a construção do conjunto, e aqui da escola, tá? Então, reunia a escola, aí dentro ali do conjunto eu tinha unidades residenciais, mas também escritórios, consultórios, então é aquela ideia, né? De eu ter um local onde eu posso reunir tudo, porque a vida é moderna, a vida é corrida, então eu tenho que ter construções que reúnem tudo, né? Como se a gente pudesse viver assim, a gente sabe hoje que não tem como, né? Às vezes é aquela padaria, a padaria que você não quer, ou a escola não tem vaga para o seu filho, você quer uma outra escola, seu filho, enfim. Mas a ideia neste momento é isso, é tornar a vida desse homem moderno mais prático. Então eu construo um grande complexo onde eu tenho tudo, escola, igreja, casa, escritório, se eu quero cuidar da saúde, consultório, tem tudo, certo? Aqui mais uma imagem do conjunto Pedregulho, que a gente vê o pilotis, né? Então ele meio que corta esse edifício ao meio e faz o pilotis ao meio, integra com a natureza. A gente tem também painéis, né? Aquela estrutura que eu falei com vocês de barro, né? Dessas treliças de barro, e os painéis, e, enfim, ele é muito elogiado por tudo isso, assim, por essa síntese das artes que faz aqui. A gente vai ver os painéis, acho que tem uma imagem, sim, já tem uma imagem aqui, do Burle Marx, e também do Portinari, né? Então, da escola ali, são painéis de Portinari. Então, essa integração, natureza, arquitetura, painéis, vai ser muito elogiada, e claro, a unicidade, né, do projeto do Afonso Rey. Architectural Review é uma revista de Londres, né? Em 46, Joaquim Cardoso vai escrever um artigo em que ele mostra que o uso dos azulejos no Brasil está ligado à arquitetura portuguesa, tá? Então, esse revestimento em azulejaria como algo do tradicional, já falamos aqui antes. Em 47, o Claude Vicente destaca que toda a arquitetura moderna brasileira é projetada com jardins, então, olha como isso foi visto, né, foi observado, e o Burle Marx é apresentado neste texto como criador do jardim moderno, né, e ele vai ser muito elogiado também, muito falado pelas revistas, né, então nós temos esse certo privilégio, né, de termos aqui essencialmente, claro, sem desmerecer ninguém, 3 grandes nomes sendo muito vistos, muito discutidos, que são Portinari, Burle Marx e Oscar Niemeyer, cada qual, vamos dizer assim, na sua área, né, trazendo contribuições únicas para a arquitetura, para a modernidade brasileira. Em 48, ele escreve um outro artigo, em que vai apresentar o Brasil como um dos países do mundo onde a escritura e a arquitetura moderna nasceram juntos, né, provando que a colaboração entre as artes não era só desejável, mas possível e de grande importância. Então, novamente, essa questão da síntese das artes, né? Não era algo para essa arquitetura internacional anexo, era algo fundamental no pós-guerra. Temos Carmela, que é uma arquitetura do Augusto Zamoyski, de 43, que hoje está em frente ao Museu de Arte da Pampulha, mas foi projetada, foi feita antes para ocupar a entrada do cassino. Em 50, a edição da revista traz 3 edifícios brasileiros que utilizavam muita cor, textura, modelado no tratamento das suas superfícies, então isso para eles era muito interessante, né? E a gente tem aqui algumas imagens, o Banco Boa Vista, por exemplo, com o painel do Paulo Werneck, que é outro artista muito atuante aqui agora, principalmente no Rio de Janeiro, né, com as cores, isso fica bem na entrada, na fachada do edifício. O edifício Anchieta, que também estamos aqui em preto e branco, mas traz cores para essas janelas, formas de construir de um andar para o outro diferentes, né? Então uma certa preocupação estética, que vai ser muito elogiada nas revistas internacionais. E na década de 50, o Alf Biden afirma que o valor da arquitetura brasileira está em utilizar técnicas disponíveis e novos temas com simplicidade, enquanto os europeus sempre tentavam complicar tudo, né? Então, ele afirma que o Brasil mantinha uma certa tradição, né? Um desenvolvimento estético que acabava sendo superior a outros países por causa dessa manutenção,
enquanto os europeus só tentavam inovar, 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 certo? Não sou eu que estou dizendo isso, uma visão dele. Architects Yearbook, também Londrina. Em 47, o Hitchcock vai criticar a parede de azulejo de Portinari por ela não ser tão moderna e tão abstrata como a de Mondrian, por exemplo. E uma crítica que ele vai fazer, que é real, né, que vai acabar aparecendo em muitas revistas da época, é que acaba que no Brasil, por a síntese das artes ser feita, como eu disse, quase de forma contrária, né, então primeiro tem a arquitetura para depois encaixar a arte, então ele diz que a arte aqui acaba virando quase uma decoração simbólica, um anexo, né, uma mera decoração da arquitetura, certo? É uma das críticas dele em 47. Em 55 nós temos um novo artigo que vai elogiar, já por outro lado, a perfeita integração entre pintura, paisagismo e arquitetura conseguida por Rady no conjunto Pedregulho. Então, para vocês verem aqui que nós temos sempre duas visões, certo? Mas a maioria elogia muito, o Brasil vai ganhar muita visibilidade nesse momento. Aqui os azulejos de Portinari, que para quem conhece aqui bem a igrejinha da Pampulha, já está muito mais abstrato do que foi aqui, né? Mas enfim, é a opinião do articulista, né? E o Hitchcock achava que isso estava muito formal, né? E muito formal no sentido de formalista, de apegado às formas, se comparado, por exemplo, a um painel de Mondrian. Ok. Techniques et Architecture, francesa também, francesa. Em 47, há um texto publicado do próprio Burle Marx, né, interessante isso, né, a revista abrir espaço para o Burle Marx, intitulado Jardin au Brasil. E o paisagista vai mostrar aqui o jardim, como eu tinha falado, né, como uma criação artística. Então, segundo Burle Marx, ele usava as plantas, as cores das plantas, as texturas, os volumes das plantas, para criar quase uma arte abstrata. Então, ele fazia isso através das plantas. E para Burle Marx, o jardim tinha que fazer a transição perfeita entre a arquitetura e o exterior e a natureza, né? Mas eu acho muito significativo nós temos uma revista importante como esta abrindo um espaço para o Burle Marx, né? Não é à toa, ele foi muito bem visto e muito valorizado lá fora. Em 51, novamente, um outro artigo elogiando o conjunto Pedregulho. Aqui temos um exemplo de Burle Marx, paisagismo, na casa de JK, que fica na Pampulha, em Belo Horizonte. E terminamos assim, então, nosso terceiro episódio e último. Eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço muito a Casa Fiat pelo convite. Muito obrigada e espero vocês na próxima, se Deus quiser.